Vamos lá, senhores, vamos trabalhar mais um tópico de direito constitucional, vamos trabalhar aqui nacionalidade, tá? Um dos temas que mais cai em prova de concurso, tá? Na área de direito constitucional. É um tema fácil, legal de estudar, mas tem muito detalhe, então nós temos que trabalhar aqui de forma bem cuidadosa, pedacinho por pedacinho, para você poder tirar de letra esse tema aqui. Você que pretende fazer concurso para a Polícia Federal ou qualquer órgão da União, tá? Esse tema aqui, ele é um tema chave, tá? Cai demais em prova. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui o nosso tema. Senhores, para falar de nacionalidade, a gente tem que começar trabalhando o conceito. Professor, o que é nacionalidade? Olha só, prestem bem atenção. Um país, uma nação, um estado, e quando eu falar estado aqui, nessa aula, eu não estou falando de estado membro, eu não estou falando de estado de Goiás, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, não. Eu estou falando de país, tá? Um estado, ele é composto por 3 elementos. Eu preciso ter território, eu preciso ter povo, né, que é o elemento humano daquela nação, e eu preciso ter um governo soberano. O que interessa aqui pra gente é exatamente esse conceito aqui, ó, povo, que é o elemento humano, certo? O Brasil, para ser reconhecido como Estado, como uma nação, ele não precisa de território? Nós não temos o nosso território, nosso solo? Basta ter o solo? Não. Eu preciso ter nesse território pessoas, né? O povo. E aqui entra onde eu quero chegar. E além disso eu preciso ter, né, um governo soberano para poder organizar a convivência dessas pessoas nesse território. Mas o que interessa pra gente é o conceito de povo. Por quê? Presta bem atenção. A nacionalidade é quando o Estado, quando o país, ele reconhece que você é nacional, ele te confere a nacionalidade, ele está nada mais, nada menos fazendo do que criando um vínculo entre você e essa nação. Então, senhores, a nacionalidade nada mais é do que o vínculo jurídico e político que liga as pessoas a uma nação, a um país. Quando eu confiro a você a nacionalidade brasileira, quando eu falo, olha, você é brasileiro, né? Eu estou falando que você faz parte, você integra a nação brasileira. Você faz parte do Estado brasileiro, tá? Você é o elemento povo, né? Você é o elemento humano do Estado. E aí, a partir do momento que é reconhecida essa nacionalidade, é criado esse vínculo entre você, você adquire vários direitos e várias obrigações. Como, por exemplo, você vai participar da vida política desse Estado ao atingir uma certa idade, preencher determinados requisitos. Você adquire alguns direitos, como por exemplo, você não pode ser extraditado se você for brasileiro nato. Tudo isso nós vamos estudar ao longo do nosso curso aqui de nacionalidade. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda é exatamente o conceito de nacionalidade. Nacionalidade é o que liga, é o vínculo realizado entre pessoas e uma nação. Beleza? Tranquilo. Quando eu falo que eu, por exemplo, não tenho nacionalidade norte-americana, significa que eu não tenho vínculo com o Estado norte-americano, não é isso? Com o país, né, os Estados Unidos da América. Eu não tenho vínculo, então eu não tenho nacionalidade. Agora, quando eu falo que eu sou brasileiro, segundo a Constituição Federal, significa que o Estado, a Constituição, me reconhece como membro, como integrante da nação brasileira. Então aí eu tenho nacionalidade brasileira. Beleza. Deste modo, a nacionalidade, que é esse vínculo que eu acabei de te explicar, é o que estabelece a condição de alguém como povo, tá? Se você tem nacionalidade brasileira, eu posso afirmar que você é considerado como povo. Povo, você faz parte do grande grupo chamado do povo brasileiro, tá? Por que isso aqui é importante? Você não pode confundir o conceito de povo com população e com cidadão. São conceitos diferentes, tá? Presta bem atenção. Vamos analisar primeiro o que é população. População, eu entendo, por um conjunto de pessoas brasileiras ou estrangeiras, tanto faz, tá? Que se encontram no território nacional. Então a população, ela leva em consideração o quê? Quem está no território nacional? Essas pessoas. Não interessa se elas são brasileiras ou se elas são estrangeiras. Não interessa se elas têm nacionalidade brasileira ou não têm nacionalidade brasileira. Está no território, eu considero como população. Agora, olha a diferença para o conceito de povo. Povo já é diferente. Povo, eu entendo por povo como o conjunto de pessoas
que, agora sim, possuem vínculo com uma determinada nação. Ou seja, tem a nacionalidade com aquela nação. Então, o povo norte-americano é composto por pessoas que têm nacionalidade norte-americana. O povo brasileiro é composto somente de pessoas que têm nacionalidade brasileira, ou seja, brasileiro nato, ou seja, brasileiro naturalizado. Aquele estrangeiro que está aqui no nosso país, ele é considerado população, mas ele não é considerado como povo, porque povo só é composto por brasileiros, quem tem nacionalidade brasileira, tá ok? Não importa se o brasileiro é nato ou naturalizado, a diferença entre eles nós vamos estudar ao longo desse curso, fica tranquilo, tá? Eu só quero que você entenda que a grande diferença entre população e povo é que no conceito de povo eu vou excluir deste conceito de povo os estrangeiros. Por quê? Mesmo que residam no território brasileiro, tá? Por quê? Porque povo é composto só por brasileiros. Tranquilo? Agora, presta bem atenção. E cidadão, professor? Cidadão ainda é mais profundo. Presta atenção nisso aqui, ó. Cidadão, tá? É aquele que, sendo brasileiro, então ele tem que ser povo, tá? Sendo brasileiro, não basta só ser brasileiro. Para ser cidadão, você tem que ser brasileiro, você tem que fazer parte desse grupo chamado de povo brasileiro e também, cumulativamente, possuir capacidade de exercer direitos políticos, tá? Ou seja, como é que eu exerço direitos políticos? Como é que eu participo ativamente da vida política do Estado? Você vai participar da vida política do Estado através da capacidade eleitoral ativa. O que é isso? Capacidade de votar, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui, para você entender. Olha só, eu, Fernando, eu sou considerado brasileiro nato. A Constituição me garante a condição de brasileiro nato. Nós vamos estudar como isso funciona lá na frente. Beleza. E eu, Fernando, eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos. Eu estou quite com a justiça eleitoral, tudo bonitinho, tenho título de eleitor, todas as eleições eu vou lá, participo da vida política do Estado, vou lá e voto, tá? Então eu tenho direitos políticos. Nesse caso aqui, eu te pergunto, eu sou brasileiro? Sou brasileiro nato, né? Mas eu sou brasileiro. Se eu sou brasileiro, eu sou considerado como integrante do povo, correto? Além de ser brasileiro, eu não estou em pleno gozo dos meus direitos políticos, eu não voto, eu não tenho capacidade eleitoral ativa, capacidade de votar. Se eu tenho capacidade eleitoral ativa, eu tenho meus direitos políticos. Se eu sou brasileiro e também tenho direitos políticos, eu não sou só povo, eu sou povo e também sou cidadão, tá ok? Agora, olha a diferença. A minha filha, Júlia, ela tem 14 anos. A minha filha, ela é brasileira, tá? Ela é brasileira. Só que a minha filha, em decorrência da idade dela, ela não tem capacidade eleitoral ativa ainda. Ela não vota, porque você vai aprender comigo quando nós estudarmos direitos políticos. No Brasil, você passa a poder participar da vida política do Estado a partir dos 16 anos. Então, como ela não tem idade suficiente, ela não possui direitos políticos. Então, olha que interessante, a minha filha Júlia, ela faz parte do povo, porque ela é brasileira, mas ela não é considerada cidadã, porque ela não está em pleno gozo dos seus direitos políticos ainda. Então ela não é considerada cidadã. Então, senhores, o que você tem que tomar cuidado? Você não pode confundir isso aqui, tá? O que interessa pra gente, estudando nacionalidade, é essa condição aqui de povo, tá? É essa condição aqui de povo. Agora você presta atenção no seguinte, olha que interessante isso. Todo cidadão está inserido no conceito de povo. Traduzindo, se eu estou falando que você é cidadão, necessariamente você é povo. Por quê? Porque para ser cidadão você tem que ser brasileiro, que é o que te confere a condição de povo, e não só isso, mas você também tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então todo cidadão ele tem que preencher esses dois requisitos. Se tem que preencher o requisito de ser brasileiro, todo cidadão faz parte do povo. Agora, nem todo povo
nem toda pessoa que faz parte do povo, que é brasileiro, é considerado cidadão. Por quê? Porque nem todo brasileiro está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Foi o exemplo que eu dei aqui da minha filha Júlia, tá? Ela faz parte do conceito de povo, porque ela é brasileira, mas ela não é considerada cidadã. Por quê? Porque ela não está em pleno gozo dos direitos políticos. E para ser cidadão, tem que preencher os dois requisitos: ser brasileiro e exercer direitos políticos, ter capacidade eleitoral ativa, poder votar. Tá ok? Tranquilo? Beleza. Vencido essa partezinha aqui introdutória, nós vamos trabalhar agora um tema importantíssimo, tá? Eu peço para você prestar muita atenção, porque sem entender essa parte aqui, daqui para frente você não consegue trabalhar com mais nada de nacionalidade, você não consegue entender nada, tá? Vamos lá. Classificação da nacionalidade. A nacionalidade não é o que reconhece você como brasileiro, no caso do Brasil? Então a nacionalidade é o que reconhece você como integrante daquela nação. Beleza. Só que eu tenho uma classificação de nacionalidade, porque eu tenho espécies de nacionalidade, tá? Eu tenho tanto a nacionalidade originária, também chamada de primária, e quem tem essa nacionalidade originária, primária, né, é considerado brasileiro nato, tá? Eu costumo brincar e falar que o brasileiro nato ele é o brasileiro raiz, tá? Mas então é o seguinte, quem tem nacionalidade originária, primária, que a gente vai estudar já já o que é isso, é considerado brasileiro nato. Ótimo. Por outro lado, já já eu volto, tá? Por outro lado, eu também tenho o que eu chamo de nacionalidade derivada ou secundária. Quem tem nacionalidade derivada ou secundária é chamado de brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado. Então vamos agora estudar o que significa cada um. Mas preste atenção. Se eu falo de nacionalidade originária, também chamado de primária, essa daqui é do brasileiro nato. Se eu falo de nacionalidade derivada, também chamada de secundária, esse aqui é o brasileiro naturalizado. Professor, tem diferença entre eles? Tem diferenças, tá? E nós vamos estudar exatamente isso, que é o que mais cai em prova. Vamos estudar agora o que vem a ser essa nacionalidade originária, que confere a alguém a qualidade de brasileiro nato. Por exemplo, a minha pessoa. Eu sou reconhecido como brasileiro nato, tá? Vem cá. A nacionalidade originária vem de origem, tá? É aquela onde a pessoa adquire a nacionalidade daquele país em decorrência do nascimento, tá? No momento do nascimento ou em decorrência do nascimento, tá? Então presta atenção. Olha aqui. Nacionalidade originária é a que confere a você a qualidade de brasileiro nato, brasileiro raiz. Essa nacionalidade originária, ela decorre do quê? De qual fator? Nascimento, tá? Você nasce brasileiro nato ou em decorrência de algum fator do seu nascimento, você pode ali ser reconhecido posteriormente como brasileiro nato, mas com base no seu nascimento. Fica tranquilo que você vai entender já já como isso funciona quando eu trabalhar com você o artigo 12 da Constituição Federal, que traz as hipóteses de brasileiros natos, tá? Fica tranquilo. Agora, de outro lado, eu tenho a nacionalidade derivada. O que é a nacionalidade derivada, ou também chamada de secundária? É aquela que não decorre do nascimento, tá? Ela não decorre do nascimento. Ela que, na verdade, ela confere para você a qualidade de brasileiro naturalizado, né? Tá. Ela não decorre do nascimento, ela decorre do quê? Presta atenção nessa palavra. Ela decorre de uma coisa que a gente chama de ato volitivo. Olha essa expressão, ato volitivo. O que é isso? Manifestação de vontade. Manifestação de vontade. Ué, professor, mas o brasileiro nato, ele não é brasileiro porque ele quer? Não. Decorre do nascimento e você não foge disso, tá? Vou te dar um exemplo. Você pode chegar, comprar uma camiseta com a bandeira norte-americana, pode fazer um curso de inglês, sair falando aí no Brasil, falando só inglês, não falo português, só falo inglês. Ótimo. Tá com a camiseta norte-americana, tudo bem, filho, tranquilo. Mas você é brasileiro, filho.
Se você nasceu no território nacional, a gente vai aprender as hipóteses, você é brasileiro. Ah, mas eu não quero ser brasileiro, eu quero ser norte-americano. Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. A nacionalidade originária, primária, ela vem do nascimento. Então você não tem escolha aqui. Você nasceu aqui, você é reconhecido pela legislação brasileira como brasileiro nato. Tendo vergonha ou não, querendo ou não, o problema é seu. Mas a nação brasileira te reconhece como brasileiro nato e isso você não consegue tirar. Tá ok? Beleza? Agora, já a nacionalidade derivada, secundária, ela é diferente. Aqui eu tô falando do brasileiro naturalizado. Sabe o que é o brasileiro naturalizado? Olha como vai começar a clarear. O brasileiro naturalizado, ele nada mais é do que um cara que não era brasileiro, ele era estrangeiro, mas por vontade própria, preenchendo os requisitos legais e constitucionais, ele ele adquiriu a nacionalidade brasileira. Vou dar um exemplo aqui, verídico, tá? A minha sogra, tá? Ela é africana, tá? A minha sogra, ela é de Angola, tá? E o que acontece? Ela veio pro Brasil, novinha, começou a morar aqui, etc., com os pais dela, e ela, a um certo momento da vida dela, falou, olha, eu não quero ser estrangeira, eu quero poder participar da vida política do Estado, quero poder votar, eu quero poder criar minha família nesse país, eu amo o Brasil, e ela optou por se transformar em brasileira, tá? Como ela não nasceu brasileira, tá? Ela foi lá, procurou o Ministério da Justiça, bonitinho, assinou o termo certinho, tal, e preenchendo todos os requisitos, ela foi reconhecida pela Justiça brasileira como brasileira. Aí ela se transformou, ela deixou de ser estrangeira e passou a ser brasileira. Brasileira naturalizada, porque ela não nasceu brasileira. Ela se transformou, né? Ela se tornou brasileira através da manifestação de vontade dela. Porque o Brasil, ele não obriga ninguém a se tornar brasileiro. Você pode ser estrangeiro e residir no Brasil a vida inteira, certo? Se você não procurar os órgãos competentes, ir lá, solicitar, manifestar a sua vontade de se tornar brasileiro, você vai continuar como estrangeiro morando aqui. Tranquilo, tá? Mas você nunca vai ser brasileiro, você não vai poder votar, alguns direitos você não vai poder exercer, tá ok? Então beleza, beleza. A gente vai aprofundar isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Prestem bem atenção. As hipóteses de nacionalidade originária, as situações que conferem a você a qualidade de brasileiro nato, ou seja, que decorre do seu nascimento, essas hipóteses, elas estão previstas exclusivamente na Constituição Federal, através de um rol taxativo. Traduzindo, o artigo 12, inciso 1, que nós vamos estudar já no próximo bloco, tá? Ele traz quais são as hipóteses em que a Constituição Federal, em que a legislação brasileira reconhece você como brasileiro nato. Somente essas hipóteses previstas lá na linha A, B e C do artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, somente essas hipóteses são capazes de lhe dar a qualidade de brasileiro nato. A lei não pode fazer isso, tá ok? Agora presta atenção, presta atenção. Diferentemente, quando eu falo de nacionalidade derivada, né, quando eu falo de nacionalidade brasileiro naturalizado, né, nacionalidade derivada, aqui é diferente. As hipóteses previstas, tá, para que você, estrangeiro, possa se tornar brasileiro naturalizado, elas estão previstas na Constituição Federal, só que em um rol exemplificativo. Por quê? Porque eu permito que lei, aqui no exemplo, a lei de imigração que nós temos, eu permito que lei possa ampliar essas hipóteses e trazer algumas regras para que você, estrangeiro, possa se tornar brasileiro naturalizado, tá? Então, nós vamos estudar quais são as hipóteses previstas na Constituição Federal, né, da nacionalidade derivada, do brasileiro naturalizado, e nós vamos estudar as hipóteses previstas na Constituição Federal para brasileiro nato, tá? Ou seja, nacionalidade originária. Lembrando que brasileiro nato, só a Constituição estabelece as hipóteses. Brasileiro naturalizado, a Constituição e também a legislação estabelecem
as hipóteses, os requisitos e os limites para que você estrangeiro se transforme, que se torne em brasileiro naturalizado. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Perfeito. Então, nós vamos agora seguir o nosso conteúdo e vamos trabalhar mais um tópicozinho aqui introdutório para a gente poder no próximo bloco já começar a trabalhar aí o artigo 12 da Constituição Federal, tá ok? Senhores, a pergunta que não quer calar. A partir de agora, prestem muita atenção no que eu vou falar. A partir de agora, eu vou falar de nacionalidade originária, tá? Deixa de lado, por enquanto, a nacionalidade derivada. Eu vou falar agora de brasileiro nato. Aquele que é reconhecido como brasileiro em decorrência do nascimento, tá? Não é uma escolha, tá ok? A priori não é uma escolha. A gente vai aprofundar isso lá na frente. Presta atenção. A pergunta que não quer calar. Professor, tudo bem, você está falando para mim que o cara nasce, né, brasileiro, ou ele se transforma em brasileiro nato, mas isso em decorrência do nascimento dele. Mas qual o critério que eu posso utilizar para definir se alguém é brasileiro nato ou não é brasileiro nato? Qual o critério existente? Presta atenção. No mundo, não é só Brasil, no mundo existem dois critérios, tá? Que vão definir se alguém é nato daquele país, daquela nação, ou não, tá? Eu tenho dois critérios. Presta bem atenção. Existem critérios que definem a nacionalidade originária, aquela que confere a qualidade de nato, tá? Dos integrantes de uma determinada nação, de um determinado país. Em outras palavras, esses critérios servem para estabelecer se o indivíduo é ou não é nacional nato, tá? Daquela nação, daquele país. Antes de estudarmos com detalhes os dois critérios, tá? Que são mundialmente reconhecidos e capazes de definir a nacionalidade originária de um indivíduo, tá? Eu quero que você tome cuidado que o que eu vou te ensinar agora sobre esses critérios só se aplica para nacionalidade originária, só para brasileiro nato, tá? Esses critérios que eu vou te ensinar a partir de agora, ele não tem relação nenhuma com brasileiro naturalizado, tá? Aquele estrangeiro que vai se tornar brasileiro, não tem relação nenhuma, tá? Então o que eu vou te ensinar agora sobre esses critérios é só para brasileiro nato. Vamos lá, presta atenção. Quais são esses critérios, professor? Quero entender quais são esses critérios. O primeiro critério eu chamo de ius solis. Professor, por que está aqui ius, jus, iuris, né? Por que está aqui juris? Esses termos aqui são sinônimos, tá? Da sua prova pode cair ius solis, jus solis, iuris solis, tá? Jus solis, não importa. O que importa é esse aqui, ó. Solis. Ius solis significa, solis vem de solo. Solo, o que é isso? Território. Presta atenção o que defende esse critério. Para esse critério definidor da nacionalidade originária, eu considero nacional nato, eu considero nato daquele país quem nasceu no território, no solo daquela nação, tá? Pouco importando ali questão de, meu pai é estrangeiro, não importa. Então olha só que interessante. Esse critério ius solis, ele fala o seguinte: se você nasceu no território dessa nação, se você nasceu no solo, né, dessa nação, você faz parte dessa nação. Você é nacional nato. Vamos levar para o Brasil para ficar mais fácil. Nasceu no território brasileiro? Nasceu. Mas o meu pai é argentino e a minha mãe é francesa. Eles moram, professor, na Bolívia. Um é argentino, o pai, a mãe é francesa, eles moram na Bolívia, mas vieram passear no Brasil e a criança nasceu aqui. Senhores, pelo critério ius solis, essa criança, ela é brasileira nata. É brasileiro nato. Mas poxa, eu tava só de passeio. Problema é seu. Problema é seu. Tá? Eu reconheço quem nasceu no nosso território como brasileiro nato. Todos entenderam? Então o critério ius solis, ele fala o quê? A nacionalidade originária de alguém, aquela que decorre do nascimento, ela é definida pelo local, pelo território em que ela nasceu. Tá ok? Mesmo que os pais sejam estrangeiros, mesmo que morem em outro país, não importa. Tá ok? Tranquilo? Beleza. Por outro lado, eu tenho o segundo critério, que é o ius
né? Sanguinis. Cuidado, sanguinis vem de quê? Sangue, sangue, tá? Olha a diferença. Se o ius solis, solo, define a sua nacionalidade originária em decorrência do local onde você nasceu, se você nasceu no território desse país, você é nacional desse país, o critério ius sanguinis é o contrário. O critério ius sanguinis, ele defende o quê? Não importa onde você nasceu, importa a nacionalidade dos seus ascendentes, seus pais, avós, bisavós. Traduzindo, sangue. Se você é filho de italiano, você é italiano, não importa aonde você nasceu, tá? Os países que adotam o critério ius sanguinis, eles defendem o quê? Que não é o solo, não é o local onde você nasceu que vai definir a sua nacionalidade. O que vai definir a sua nacionalidade é a sua origem. Se você é filho de italiano, você é italiano, pode ter nascido nos Estados Unidos. Você é italiano porque você tem sangue italiano, correto? Olha só que interessante. Tá, professor, mas e aí? Os países adotam quais critérios? Vai depender. O país ele pode adotar um critério só, ele pode adotar regras aplicando os dois critérios, tá? Cada nação escolhe, né, o critério que ela acha plausível para definir os seus nacionais natos, tá? O Brasil, você vai aprender comigo, ele adota os dois critérios, tá? Um como regra, que é o critério ius solis, a gente vai aprender, e outro como exceção, que é o ius sanguinis, mas ele adota os dois critérios. Já tem países que adotam só um, tá? Tem país que fala, não, só adota o critério ius sanguinis, só é nacional quem tem sangue da nossa nação. Já tem país que adota somente o critério ius solis. Fala, não, só é nacional quem nasceu aqui. Não quero saber negócio de sangue, não. Nasceu aqui no meu território, é nacional, nato, tá ok? Então, olha só, presta bem atenção. Professor, a título de curiosidade, você vai notar comigo que os países da Europa, eles costumam adotar com prevalência o critério ius sanguinis. Por quê? Em decorrência das guerras, tá? Os países europeus se envolveram muito de forma ativa em guerras, tá? E o que faz a guerra? Faz com que a população, o povo, né, na verdade, ele faz o quê? Ele vai embora. Então, por exemplo, tinha guerra ali no período na Itália, e a maioria dos italianos fizeram o quê? Falaram, não vou ficar aqui, não quero morrer, não quero perder minha família, vou embora. Aí são os imigrantes, né? Os italianos saíram e foram espalhados pelo mundo. Muitos vieram para o Brasil, né? Principalmente para a região do sul. E aí esses italianos vieram para o Brasil, estou dando exemplo. Aí o que acontece? Os filhos desses italianos estavam acabando nascendo aonde? No Brasil, porque eles já saíram de lá fugindo da guerra. Aí a Itália falou que, cara, se eu não adotar o critério ius sanguinis, a nossa nação, o nosso povo, ele vai ser extinto. Porque aquele menino que nasceu no Brasil, filho de um italiano nosso e de uma italiana nossa, que fugiram da guerra, esse menino, se eu não adotar o critério ius sanguinis, esse menino não vai ser considerado italiano, vai ser considerado brasileiro, certo? Ele não vai ter a nossa nacionalidade italiana. Por isso que, por exemplo, a Itália adota o critério ius sanguinis, tá? Italiano é italiano aonde quer que nasça, basta ter sangue italiano. Tranquilo até aqui? Beleza. Tranquilo. Agora vem cá, vamos lá. Como eu falei para vocês, e o Brasil, professor, que é o que interessa pra gente? E presta atenção no que eu vou te falar aqui para você não cair no peguinha e não ficar tendo dificuldade nessa matéria. Grande parte da dificuldade dos alunos nessa matéria está relacionada ao quê? Está relacionada ao fato de querer adivinhar como é tratado esse tema nos outros países. Deixa eu te explicar. Como a nacionalidade, qual é o critério que os Estados Unidos adotam, quais são as regras de nacionalidade nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia, isso não importa pra gente. O Brasil não está preocupado com isso, até porque eles são países soberanos. O que eles adotam lá, o problema é deles, tá? Nós estamos preocupados aqui na Constituição Federal, tratando do tema nacionalidade, em definir se alguém é brasileiro ou não. Se é brasileiro nato, ou se é brasileiro naturalizado, ou se é estrangeiro. Eu quero saber do Brasil. Às vezes você vai ver que pode ocorrer do Brasil, por exemplo, reconhecer você como brasileiro nato e a legislação da Itália, por exemplo, reconhecer também você como italiano nato.
E aí, professor, como é que fica? Uai, não fica, tranquilo. O Brasil está preocupado em reconhecer você como brasileiro nato. Se a Itália está te reconhecendo também, o problema é dela. Você fica com dupla nacionalidade, não tem problema nenhum, tá ok? O que a legislação estrangeira trata sobre nacionalidade deles não interessa pra gente. O que interessa é, a Constituição tem poder para definir se você é brasileiro nato ou não, se você pode se tornar brasileiro naturalizado ou não, ou se você é um estrangeiro. Isso nós conseguimos fazer. Agora, intervir na legislação italiana para falar, não, ele é brasileiro nato. Sim, ele é brasileiro nato, mas eu posso reconhecer ele como italiano também. Aí é com a legislação italiana, o problema é dela, tá ok? Por que isso? Presta bem atenção. A Constituição de cada país vai definir o critério adotado para estabelecer a nacionalidade originária de seus integrantes. Ou seja, cada país na sua Constituição vai definir se adota o critério ius solis, se adota o critério ius sanguinis, se adota os dois critérios, tá? Como o Brasil, que a gente vai aprender. Cada país na sua Constituição define como quer reconhecer o seu nacional nato, tá? O que interessa pra gente é o Brasil. E o Brasil, ele adota regras de ambos os critérios, tá? Nós temos regras de ius solis e nós temos regras de ius sanguinis. Só que no Brasil, apesar de adotar as duas regras, uma prevalece. Qual é que prevalece? Tá? Ius solis, tá? Ius solis é a prevalência, isso cai em prova, tá? Ius solis é o critério que tem maior prevalência na Constituição Federal para definir a nacionalidade originária dos brasileiros natos. Nós até temos regras de ius sanguinis, mas em regra, ius solis, tá? No próximo bloco nós vamos trabalhar cada uma dessas regrinhas, pode ficar tranquilo, tá? Beleza. Aí olha só que interessante. Com essa questão dos critérios definidores, eu tenho aqui duas figuras que podem aparecer. Eu tenho a figura do tal do apátrida, que também é chamado de eimátulos, e eu tenho a figura do polipátrida. Vamos entender quem é esse tal de apátrida. Olha que interessante. Imagina essa situação que eu vou te apresentar agora. Imagina que a Argentina, ela adota com exclusividade o critério ius solis. Gente, eu estou dando um exemplo, tá? Se a Argentina adota ou não, não sei, tá? E nem você tem que se preocupar com isso. Cada país adota o critério que quiser. Para efeitos de prova, é assim que é trabalhado. A Argentina adota com exclusividade o critério ius solis para definir a sua nacionalidade originária. Ou seja, para a Argentina, só é argentino quem nasce no território argentino. Beleza? Por outro lado, a Itália, no nosso exemplo, ela adota com exclusividade o critério ius sanguinis. Ou seja, para a Itália, só é italiano quem tem sangue, quem tem laços, né? Com alguém que seja nacional da Itália, tá? Pouco importando aonde você nasceu. Levando em consideração essas duas informações que eu te passei, como ficaria a situação jurídica de uma pessoa, de uma criança que filho de pais argentinos, então os pais são argentinos, venha a nascer no território italiano durante uma curta viagem de seus genitores. Então vamos enxergar esse exemplo? Então olha só, vamos imaginar o seguinte: eu, Fernando, eu nasci, tá? Eu nasci na Itália. Só que os meus pais, pai e mãe, ambos, são argentinos. Meu pai é argentino, minha mãe é argentina, eles moram na Argentina, nós vamos ter uma vida na Argentina, só que eles foram fazer um passeio, minha mãe estava grávida de 7 meses, acabou que eu nasci de forma prematura nessa viagem, lá na Itália. Olha que interessante. Qual é o critério que a Itália adota para falar se alguém é italiano nato ou não? Eu falei, critério, no nosso exemplo, critério ius sanguinis, ou seja, para a Itália só é italiano quem tem sangue italiano, ou seja, é filho de italiano, é neto de italiano. Eu lhe pergunto, eu, Fernando, que nasci lá no território da Itália, eu tenho sangue italiano? Não, meu pai é argentino e minha mãe é argentina. Então a Itália não me reconhece, mesmo tendo nascido em seu território, ela não me reconhece como italiano nato. Todos entenderam? Porque ela adota o critério ius sanguinis, ela não adota o critério ius solis. Por outro lado, a Argentina
ela adota qual critério para definir a nacionalidade originária dos seus dos argentinos natos? Qual é o critério que ela adota? Eu falei, ius solis. Ou seja, para a Argentina, só é argentino quem nasce no território argentino. Olha que interessante. Onde eu nasci? No território italiano. Então, apesar dos meus pais serem argentinos, a Argentina não me reconhece como argentino. Por quê? Porque eu não nasci no território argentino. A Argentina adota o critério ius solis com exclusividade, ela não adota o critério sanguinis. Olha que interessante. Eu nem sou italiano, que a lei italiana não me reconheceu, e nem sou argentino, porque a lei argentina também não me reconheceu. E aí, eu sou o quê, professor? Eu sou um apátrida. Eu sou um eimátulos. O que é isso? Tá? É aquele que, tá? É aquele que não possui nacionalidade. Existe isso, professor? Infelizmente existe, tá? Há uma doutrina que defende que isso aqui viola os direitos humanos. As legislações, as constituições dos países tendem a criar mecanismos para evitar ao máximo que isso aconteça, mas existe sim, tá? Então, olha só, neste caso concreto que nós acabamos de estudar, né? O recém-nascido ele não possui nacionalidade nenhuma. Não é reconhecido nem pela Itália, né? E nem pela Argentina. Por ele não possuir nacionalidade alguma, ele é denominado pela doutrina como o quê? Apátrida. Apátrida, sem pátria. Ou eimátulos. O que é eimátulos? Sem chão. Sem chão significa, coitado, ele não tem nacionalidade, ele não tem vínculo jurídico político com nenhuma nação. E isso decorreu do critério adotado por cada país. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora olha que interessante. E o que é o tal do polipátrida então? O polipátrida, ele é exatamente o contrário. Lembra do exemplo? A Argentina adota com exclusividade ius solis. Itália adota com exclusividade ius sanguinis. Agora, olha o exemplo que eu vou te passar. Como ficaria a situação jurídica daquele que, sendo filho de italianos, ele é filho de italianos e ele veio a nascer em território argentino? Vamos imaginar o seguinte, olha o exemplo. Agora olha como mudou. Eu, Fernando, agora não sou filho mais de argentinos, eu sou filho de italianos. Meu pai é italiano, minha mãe é italiana, tá? Basta que um seja, tá? Vou até alterar o exemplo aqui. Faz de conta que minha mãe ela é francesa, pronto. Mas meu pai é italiano. Beleza. E aí, meu pai e minha mãe, né? Eles decidiram fazer um passeio, uma viagem, né? Pra Argentina. E lá na Argentina, minha mãe com 7 meses, acabou que teve um parto prematuro e eu acabei nascendo no território argentino. Vem cá, a Argentina não adota o critério ius solis? Para a Argentina, quem é argentino? Quem nasceu no território argentino. Aonde eu nasci? Na Argentina, não foi? Mesmo que de passeio, né? Mas eu nasci no território argentino. Eu sou argentino nato, segundo a legislação argentina. Só que a legislação italiana adota o critério ius sanguinis. E ela fala o quê? Eu considero como italiano nato aquele que tem sangue italiano, pouco importando aonde tenha nascido. Eu tenho sangue italiano? Minha mãe é francesa, tudo bem, mas meu pai é italiano, então eu tenho sangue italiano. A Itália me reconhece como italiano nato. E aí, professor, você é argentino ou italiano? Você é argentino nato e italiano nato, tá? Cada país adota o critério que quiser, tá ok? Então, olha só. Aqui, como eu tenho mais de uma nacionalidade, eu sou chamado de polipátrida. Polipátrida é quem tem mais de uma nacionalidade e o apátrida é o que não tem nacionalidade alguma. Todos entenderam isso? Fácil, senhores? Fácil? Tranquilo? Beleza, beleza. Neste caso, o recém-nascido terá 2 nacionalidades, tá? Sendo considerado como polipátrida. Fácil, tranquilo. Senhores, eu vou paralisar esse bloco aqui, tá? Estudando essa introdução, tá? Que é fundamental para você entender. E eu vou pedir para você muita atenção no próximo bloco. Por quê? No próximo bloco, nós vamos começar a estudar como a Constituição Federal estabelece quem é
brasileiro nato, ou seja, as regras da nacionalidade originária, primária, tá? Previstas na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. No próximo bloco você vai estar comigo o artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Sem dúvida, uma das que mais cai em prova sobre nacionalidade. Beleza? Tranquilo? Aguardo você no próximo bloco.